dia. Muito obrigado pelo convite. Muito interessante o que a gente acabou de ouvir, e o que eu vou apresentar tem uma relação. Obrigado aqui ao grupo organizador, né? Obrigado por vocês estarem aqui hoje, né? Sábado cedo, assim, né? Eu vou falar de duas dimensões produtivas contemporâneas nossa, aqui, do nosso espaço cultural, político, imaginário, né? E, na segunda parte, eu vou falar da criação de uma modalidade inventiva de trabalho, né? Um pouco comentando e derivando o que a gente acabou de ouvir, professor, né? Mas a primeira parte eu queria falar. Eu sou psicanalista, né, e trabalho com clínica, penso clínica, né, essencialmente me ligo à psicanálise pela perspectiva da experiência clínica, não é? Dou aula disso num curso de filosofia, não é? A dimensão da clínica, a produtividade da clínica, a ontologia, a epistemologia da clínica, não é? O sentido da ideia de clínica para a própria ideia de pensamento e de humano, não é? Mas eu queria começar falando de uma dimensão presente, clara, né, que eu entendo como uma política anticlínica, não é? E um trabalho político anticlínico, né, que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Hoje nós não temos muito o que comemorar. Hoje nós não temos nada o que comemorar, não é? Temos que comemorar o nosso encontro, né? Temos que comemorar as possibilidades vivas do pensamento e do desejo e do amor, por que não dizer que estão aqui, não é? Mas ontem aconteceu o Enem, não é? Esse exame nacional do ensino médio, não é? Sob um controle judicial que liberou a possibilidade de que pessoas escrevessem redações atacando ou questionando os direitos humanos universais, não é? Esse é o momento que nós estamos, não é? Evidentemente, nós aqui num espaço de saúde pública, num espaço de pensamento e de crítica, acho que deve ter muito pouca gente aqui, não é, que acredite que existe alguma validade na liberalização da ideia de um direito humano universal. Do que isso implica, não é? De radicação simbólica da democracia. Não é? Eu acho que não é o nosso espaço político, não é? Questionar os direitos humanos universais. Nosso espaço político parte dos direitos humanos. Não é? Os direitos humanos é uma baliza, né, que é uma proposição, não é, de trabalho, de horizonte de trabalho, né, que nós precisamos considerar fundamento da relação social, da relação com o outro. Não é? É a ética desejável da qual partimos e para onde vamos. Né? E temos que trabalhar, não é? Isso não está dado, né? Isso não está dado. Pois não, tanto não está dado, não é, que no nosso processo aqui da nossa crise política, da nossa crise moral, da nossa crise existencial com as nossas confusões, estou falando do Brasil, né? Existe a hipótese de, por uma posição de Estado, por uma judicialização, se relativizar direitos humanos. É de uma gravidade
é de uma gravidade, né? O que está acontecendo no Brasil, não é? Então, essa é a dimensão da anticlínica. Não é? Eu quero falar de um pouquinho dos movimentos psíquicos dessa estrutura de ataque do espaço público que, no momento, nós podemos claramente configurar como fascista. Não é? Fascista não é agora uma metáfora, uma figura de expressão, né? Um jogo de palavras. É, de fato, um tipo de prática, um tipo de trabalho social, né? Que vai na direção, entre outras coisas, da anticlínica. Né? A lógica psíquica dos processos ideológicos à extrema-direita, né, com a qual o liberalismo contemporâneo e o neoliberalismo contemporâneo flertam, não é? Extrema-direita com liberalismo, que produziram a violência simbólica de um impeachment discutível, não é? Baseado num crime de responsabilidade artificialmente construído, não é? Então, houve aí uma articulação de grupos políticos e de interesses, né, para a produção de uma transformação política, de uma dinâmica política de ocupação de governo e de Estado, não é? Que trouxe à tona a força e a legitimidade da lógica fascista de produção de sentido social. Essa que, passado aí 2, 3 anos de impeachment, bota a discussão numa prova pública nacional os direitos humanos. Né? Então, é muito grave o processo regressivo e de violência, né, que começou como um grande movimento de interesse pelo governo e pelo Estado, de grupos, né, e que tem uma história aí da tomada do Estado, né, e, no momento, nós temos essa degradação do espaço público, essa real degradação do espaço público, não é? Com as modalidades autoritárias de intervenção no espaço democrático, de intervenção no direito do outro, né? E de tendência à violência. Então, assim, qual é a lógica formal, psíquica, do desenvolvimento da anticlínica e da subjetividade fascistoide, tendente ao fascismo? Né? Nós estamos vendo todos os dias ações nesse sentido. Né? E eu acho que todo encontro desse tipo, por isso que eu estou falando, o professor também falou, né? Todo encontro desse tipo, nesse momento, todo encontro público, todo encontro de razão, todo encontro democratizante, nesse momento é uma atividade antifascista. A gente tem que ter consciência que nós estamos diante de um processo grave político, né? E a nossa ação tem que ter clara reação ao avanço do fascismo brasileiro, do autoritarismo brasileiro. A nossa ação, ela mas nós estamos num embate, nós não estamos flutuando no ar, brincando, tá? Nós estamos no embate. Os nossos direitos estão sendo cotidianamente lesados, invadidos e deformados. Não é? E nós precisamos saber disso e precisamos nos posicionar com clareza em relação a isso. Então, assim, a lógica psíquica do nosso fascismo e do fascismo em geral, ela tem alguns movimentos. Né? Eu acho importante, eu acho que aí a psicanálise pode esclarecer algo. Né? Todo fascismo é a produção de uma territorialidade forte, imaginária. Né? Se cria uma fronteira muito nítida, né, que separa um espaço interior que vai ganhar dimensões altamente idealizadas, né,
de um espaço exterior desestruturado historicamente. O fascismo corta as conexões do processo de historicidade e complexidade e mediações, né, da vida social. Ele corta o entendimento do processo histórico, ele rompe o entendimento do processo histórico. Veja como isso tem sentido, isso explica algo do processo da política brasileira dos últimos tempos, né? Você tem uma ruptura com o passado muito radical, fundada, por um lado, por uma idealização intensa de determinados objetos imaginários que vão produzir certas ações. Então, você tem a ruptura das conexões históricas, desarticulando o campo de compromissos historicamente constituído. Você rompe esses compromissos, não há compromisso nenhum. O Trump é o exemplo acabado disso. O Trump se elegeu dizendo: eu não respondo a nenhum movimento democratizante, eu não respondo a nenhum movimento identitário, eu não respondo a nenhum movimento de minoria, eu não respondo a nenhum tratado que medie o poder americano, eu não respondo às questões de clima, eu não respondo a nada. Então, é fundamental para o fascismo essa liberdade absoluta de nenhum compromisso com nada. A gente está vendo, o Bolsonaro no Brasil é a mesma coisa. Nenhum compromisso com nada, é o descompromisso radical, né, que traz dentro de si a ideia de que há uma pureza e uma entidade verdadeira, mágica, que orienta o quê nesse campo de descompromisso e terra arrasada? Orienta o outro lado do fascista, que é o direito à política de violência, na linguagem, na exclusão do outro, na exclusão da existência do outro, ou do espaço do outro. Não é? Bater panelas era um mecanismo de excluir a discussão e cortar a discussão pública e não deixar ela frutificar, que antecede e era o último gesto antes de você começar a bater diretamente na cultura. E não é por acaso que os fascistas agora, quando atacam uma exposição num museu e fazem um abaixo-assinado para fechar um museu, como amanhã eles podem fazer um abaixo-assinado para fechar o que nós estamos fazendo aqui, é disso que estamos falando, né? Eles agridem as pessoas que estão lá, né? Então, um dos aspectos do fascismo é aproximar a linguagem da violência, aproximar a linguagem, as mediações, o trabalho da violência direta. Outro aspecto é a convocação à ação, ao ato, alguma coisa que o campo progressista, com todas as suas mediações e complexidades, talvez tenha perdido alguma coisa de uma intensidade, da integridade da ação política de um corpo no mundo. Isso os fascistas trazem para eles. É nós. Eles encarnam, né, apaixonadamente o seu projeto delirante de verdade. E radicalmente autoritário e antidemocrático. Essencialmente antidemocrático, né? Então, assim, esse espaço interno e esse espaço externo, essa duplicidade do mundo, dos salvos, dos puros, dos bons, né, com a desconexão do compromisso histórico, não é? Com a desconexão das razões do outro, então, o que o fascismo projeta é o direito à violência, a linguagem que se aproxima da violência, não é? E a questão passa a ser a escolha da vítima sacrificial primitiva. O ato do fascismo é um ato muito arcaico, psiquicamente, muito arcaico, né? em que a exclusão simbólica ou real de alguém, né, ou de um mundo, a eleição daqueles que podem ser
sacrificados ou exterminados, né, é a ação reparadora da ordem. No fascismo não existe razão, não existe mediação. Né? No fascismo existe a ação de liquidar realmente o mal, não é? Que nesse próprio processo de liquidar o mal constitui a integridade nobre do bem. Assim era o nazista. Né? Assim era o nazista. Assim eram os aspectos autoritários da degradação do socialismo de Estado. Né? E assim, essas hordas banais e ridículas que nós estamos vendo entre nós, né? Por enquanto, um pouco folclóricas, mas o nazismo também começou como folclórico, também começou como ridículo. Né? Tudo depende, no caso do fascismo, aí é um outro problema. Como não se trata de mediação, se trata de identificação. O Freud já disse isso. O que o fascismo busca é expandir essa forma, agregar pessoas a essa forma. Né? Agregar pessoas a essa modalidade regressiva, formal, de produção de sentido, que é altamente idealizado, por um lado, ativa no sacrifício e na violência, por outro lado. Essa é a razão fascista. O que os fascistas querem é que o seu grupo aumente. Né? Que pessoas que veem o mundo assim sejam mais e mais e mais. A razão social fascista é expansiva. E é expansiva da mesma coisa. Ela é imediata, ela não é mediada. Nesse sentido, ela está muito longe do tipo de praxis que o professor nos dizia, que é o trabalho da consciência, que é o trabalho do compromisso, que é o trabalho com o outro, que é o trabalho da produção do sentido do trabalho, na diferenciação das posições e na existência, no reconhecimento da existência das diferenças. O trabalho do fascista não tem nada a ver com isso. Né? Ele é a reprodução de violência direta para uma idealização que está fora de discussão, que não pode ser discutida. Esse é o problema. Nós não vamos discutir com o pessoal do MBL, não há razão aí. Né? O exemplozinho limite. Né? O Humberto Eco falava que todo fascismo também produz nova língua. Né? No nosso caso, né, lembrando do George Orwell, né, ele vai tentar imprimir sobre essa razão própria de cultura, vai tentar imprimir os seus conceitos sobre a sua própria identidade idealizada e sobre o outro que pode ser, no limite, exterminado. Monstrificado e exterminado. Né? Esse outro pode ser qualquer um. Já foi o comunista, e a gente viu a utilização do comunista do nada, como eu chamo, né? Aqui do anticomunismo do nada, aqui no golpe parlamentar midiático brasileiro. Né? A gente viu a utilização do anticomunismo do nada. E agora, na ausência de comunistas, para renovar a forma, os fascistas inventaram os artistas pedófilos. Isso é nova língua. Isso é nova língua. Então, um trabalho de arte que é uma performance num museu público, constituído através de sistemas e sistemas de valoração e de checagem, totalmente dentro da esfera social, institucional da arte, né? Se transforma num pedófilo. Aí a gente pode ver a radicalidade do movimento de produção delirante,
monstrificador que legitima a ação de extermínio. Isto é uma forma. Não tem pedófilo nenhum, não tem comunista nenhum, não é? Não tem judeu nenhum. Né? O fascista vai inventar o judeu, vai inventar o comunista e vai inventar o pedófilo. Ele está inventando. E se nós tirarmos o pedófilo dele, virá outra formulação para produzir essa forma de exclusão, monstrificação e extermínio. O fascista não está falando de ninguém específico, ele está falando de qualquer um de nós. E num estado de ditadura, que é o que isso tende, é para onde isso tende, isto é a produção de uma cultura de ditadura autoritária no extremo, né? No estado de ditadura, qualquer um de nós pode ser um monstro. Como acontecia na ditadura militar, que por eu estar falando o que eu estou falando aqui, eu podia ser desaparecido. Quer dizer, a dimensão prática da razão é o monstro do fascista. A dimensão ético-prática da razão é o monstro do fascista. Bom, esse é o espaço da anticlínica, isso está acontecendo entre nós, né? Isso chegou a liberalizar o direito de se discutir direitos humanos numa prova nacional. Isso no plano do trabalho e da invenção de trabalho, isso é totalmente coerente com um governo que é assaltado pelos interesses mais imediatos da dominação econômica, colocar também na mesma dimensão dos problemas uma liberalização do trabalho escravo. É o mesmo movimento. E o governo liberaliza o trabalho escravo por quê? Porque grandes fazendas de grandes grandes empresas do agronegócio não podem dar qualidades de direito mínimo para os seus trabalhadores e não podem ser cobrados por isso. Quer dizer, o grande agronegócio mundial brasileiro, que produz bilhões de dólares, não pode fazer um galpão com beliches, banheiro, parar o trabalho na hora certa. Não pode, isso é demais para ele. Isso faz ele perder muito. Aí a gente vê a conexão do capitalismo total, globalizado e neoliberal, com o fascismo arcaico e autoritário brasileiro, que tem origens, não é por acaso que o Brasil volta facilmente para esse espaço. Tem origens na formação escravocrata do país, é evidente. Tudo isso tem origens na formação de 400 anos escravocratas do país. É um país cujas instituições originais e a institucionalidade, a elite, se constituiu em cima de uma relação de escravo com o povo brasileiro. Então, é claro que, na hora de um golpe de direita, aparece, né? Aí a gente vê uma outra dimensão, a dimensão glauberiana da nossa terra em transe. Né? Nós simplesmente voltamos. É uma tendência forte a voltar ao século XIX. O futuro do Brasil é o século XIX. É a nossa origem. O futuro é a nossa origem. Essas coisas dizem respeito à nossa origem. É claro que nós estamos aqui trabalhando pela outra dimensão, pela dimensão da clínica, pela dimensão do reconhecimento, pela dimensão da existência, pela dimensão da mediação e da praxis produtiva de vida. Né? Então, agora eu vou falar um pouquinho da clínica, rapidamente, né? Para a gente começar a conversar. Eu vou contar rapidamente o trabalho que eu e um grupo de colegas psicanalistas estamos fazendo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Né? É a Clínica Aberta de Psicanálise, não é? Que a gente entende que é um pouco a praxis na oposição ao fascismo. E não apenas ao fascismo, mas aos elementos também fascistas que estão em jogo, que têm articulação, embora
seja mais complexo isso, tenha dobras, né, como o professor nos explicou, né, tenha dobras aí, os elementos fascistas do neoliberalismo, né, do fato de que todo o trabalho, toda a vida do trabalho, aí a gente entra um pouco na questão da imaginação e do trabalho, do fato de que toda a vida do trabalho, toda a nossa energia e todos os nossos potenciais só podem ser referidos e determinados e sugados para a esfera da vida do mercado, da produção de alguma ordem de forma mercadoria e de vida para o mercado, né? Que é o totalitarismo neoliberal. Né? O totalitarismo neoliberal, que também, como os fascistas, ao seu modo, tende a liquidar espaços como esse daqui. Espaços como esses daqui são espaços de proteção pública, espaços de proteção pública do mercado. Nós estamos trabalhando aqui hoje, estamos trabalhando para outra coisa. Estamos trabalhando por outro tipo de encontro, por outro tipo de mediação e por sentidos que não podem ser mediados pelo mercado. Pelo valor, como dizia o Roberto Kurz, né? Pelo valor de troca, acumulação, fetichismo da mercadoria, né? E vida só para isso. Né? Acumulação, fetichismo da mercadoria, consumo. Né? Com cisão muito forte da esfera produtiva autoritária do trabalho. Né? Uma clivagem entre onde se produz e onde circula a mercadoria. Essa é a totalidade da vida do mercado. Então, alguns psicanalistas e eu, né, nós inventamos um modo de colocar a psicanálise, que é uma clínica, é uma modalidade de cuidado terapêutico, tem uma tradição de investigação, problemática muito complexa, já que tem 100 anos de pesquisa, experiência. A gente está muito incomodado com a vida dos psicanalistas reduzidas ao mercado da venda de serviços de saúde no mercado. Né? Que há uma ilusão, às vezes, que se tenta projetar na teoria e muito ligado aos processos institucionais, de que o setting psicanalítico, né, aquele famoso que a gente vê nos filmes do Woody Allen, né, que tem o divã e que tem o analista, tudo, né, que aquela é a única modalidade de produção de experiência psicanalítica, de transformação psíquica aprofundada com a mediação do inconsciente. Vamos simplificar assim, né, aqui para a nossa conversa. Vamos simplificar assim. Né, das muitas possibilidades de nome que a experiência psicanalítica tem. Muitas. Né. Então, o setting clássico da psicanálise foi uma possibilidade histórica de constituição dessa experiência, né, que foi protegido historicamente pela forma do profissional liberal vendendo o seu serviço no mercado de serviços burguês europeu do final do século XIX. Né? Isso é uma formação, é um dispositivo histórico, como diria o Foucault, não é? Que permitiu o desenvolvimento deste conhecimento e dessa prática de cuidado do sofrimento e de reconhecimento mútuo, né? Mas que não é a natureza dessa prática. Né? É uma das possibilidades de produção de psicanálise. Né? A natureza dessa prática é uma natureza epistemológica, clínica, no sentido de uma ética, né? E política, no sentido da crítica às estruturas ideológicas dadas
né? Como eu acabei de fazer aqui uma crítica psicanalítica do novo fascismo, né? O aspecto desconstrutivo, crítico, que a psicanálise sempre teve. Essas são as dimensões reais da psicanálise, né? Os settings psicanalíticos são contingenciais históricos, né? Um grande psicanalista maravilhoso, que eu adoro demais mesmo, o Donald Winnicott, né? Que é uma grande referência para mim, né? Ele desenvolveu todo o seu pensamento renovador da psicanálise através da observação da relação fundante da mãe com o bebê, dos elementos que inscrevem um bebê na humanidade através do seu próprio gesto, coisa muito bonita, uma pesquisa muito fina daquilo que o Freud chamava de narcisismo primário, né? É assim que a psicanálise evolui. Ele desenvolveu todo esse saber no espaço público inglês, que o professor comentou aqui, né? No espaço do hospital público inglês, que era o espaço político da tentativa de estado de bem-estar social inglesa, que exatamente o neoliberalismo dos anos 90 vem destruir, né? Eu acho que isso não é por acaso, que esse grande renovador, que renova fortemente a psicanálise, assim, né? Que renova no fundamento a psicanálise, ele a renova por estar num espaço público e por estar num outro tipo de circulação de experiência social, por produzir outro tipo de praxis, né? Dispositivo e praxis com a psicanálise, né? Então, os deslocamentos de setting históricos da psicanálise e os trabalhos de deslocamento comprometidos, né, refletidos, né, por que nós estamos fazendo isso, para que nós estamos fazendo isso, em que cultura nós estamos fazendo isso, como nós ouvimos aqui antes, né, isso faz parte do desenvolvimento da psicanálise, né? O setting clássico da psicanálise é uma modalidade que diz respeito à necessidade dos analistas venderem um pouco o seu serviço para viverem. De resto, como todo mundo tem que fazer isso, como dizia o Brecht, né? O Brecht nos Estados Unidos, hoje eu vou abrir minha barraquinha lá no mercado e vender minhas coisinhas para alguém, o Brecht, né? E é isso que o mercado faz com a gente, né? Todo dia a gente tem que abrir a barraquinha em algum lugar, né? E vender alguma coisinha para um outro. Tem uma dimensão civilizatória nisso, né? O Voltaire já dizia, né? No mercado as pessoas se pacificam, né? Mas tem uma dimensão bárbara nisso, né? Quando a expansão do capitalismo destrói todas as outras possibilidades de produtividade humana, natureza, diferença. É claro que é bárbaro a destruição da multiplicidade de vidas e de formas de vidas na Amazônia. É gravíssimo, é fascista, né? É grave que, nesse momento de desenvolvimento do país, a gente lide com os índios não como um patrimônio histórico da humanidade, uma riqueza profunda que tem muito o que nos ensinar sobre uma relação de equilíbrio e de respeito com a natureza. Não, a gente lida como um empecilho que está impedindo um pouco da gente plantar um pouco mais de soja, ter um pouco mais de gado. Esse é um impulso universal mortífero, né? E a nossa política passa totalmente alheia dessas questões que eu estou colocando aqui, né? E os fascistas estão na rua para... O candidato fascista diz, comigo não vai ter essa de índio, nem quilombola, não, eu vou passar por cima. Ele já explicitou isso. É o novo comunista. É o novo monstro, né? É o novo monstro, né? Passar por cima de uma diferença e de um outro, né? Então, por fim, o nosso trabalho acontece na Casa do Povo, no Bom Retiro, um espaço público tradicional da comunidade judaica de esquerda, feito por judeus comunistas e anarquistas nos anos 40, no Bom Retiro, que é um lugar de muita atividade artística contemporânea. Acontece aos sábados, está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora, lá, exatamente nesse momento, das 11 às 3 da tarde. Os analistas estão presentes e recebem as pessoas diretamente, né? Quem quiser, são analistas qualificados, analistas que têm formação, né? Análise, estudo, né?
Enfim. O que acontece, então, é o seguinte: na semana, se uma pessoa for atendido num dos horários lá, ela pode voltar na semana que vem, pode voltar na outra, ela pode voltar quantas vezes ela quiser. Ela desenha o seu projeto de cuidado. É responsabilidade dela cuidar disso. A gente trata aí as pessoas como adultas diante do seu sofrimento. Né? E o seu sofrimento é uma riqueza, é uma potência. E se elas foram ao encontro de um analista, é porque elas intuem o valor dessa conversa. O analista não precisa ficar controlando isso, infantilizando com a ideia de resistência. Tal, né? Não se trata disso. Né? Aqui cada um sabe o que precisa e o que necessita de si e do outro. A gente parte dessa ética, né, em relação ao tratamento. Se a pessoa voltar na semana que vem, muito provavelmente ela será atendida por outro analista. Certamente. Se ela voltar na outra semana, ela será atendida por outro analista. Se ela voltar na outra semana, ela será atendida por outro analista. Aí está a nossa criação. Né? É um grupo de analistas que trabalha com o método psicanalítico com as pessoas no encontro e que trabalha entre si, partilhando a experiência psíquica desses pacientes. Esses pacientes são atendidos pelo grupo de analistas, né? que também trabalha com o inconsciente como grupo. É uma inversão do desenvolvimento da psicanálise de grupo dos anos 50 e 60, em que um grupo de pacientes era atendido por um analista. Aqui é o contrário, é um paciente atendido por um grupo de analistas. Né? Com o método analítico em todos esses lugares. Isso permitiu para a gente o revezamento dos analistas nesse trabalho, né? Inventando um espaço de trabalho inteiramente livre do dinheiro, que é uma potência real da psicanálise. Isso só é possível porque os analistas são donos da sua... Uma vez pago o seu passe no mercado, né, que é caro, é a profissão mais cara do mundo. Né? E um outro horizonte socializante da psicanálise seria como diminuir o preço dessa formação. É uma questão que também nos interessa pensar, levar essa socialização à formação, né? Que é uma coisa que as instituições não gostam. Né? E aí a gente vê o compromisso institucional com o mercado. Né? Mas isso só é possível porque os analistas portam, uma vez formados em si mesmos, eles portam no seu corpo, na sua experiência e no seu método, eles portam a sua força de trabalho e o seu meio de produção. É uma situação especial, mas que também é a situação especial do intelectual, que é também a situação especial do poeta, também a situação especial do filósofo, e também pode ser até a situação especial dos professores. Quer dizer, no fundo, nós temos muitas potências de produção de vida e de trabalho para fora do trabalho controlado pelo mercado e da forma mercadoria. Nós temos muitas possibilidades. Alguns de nós temos. Quem não está amarrado à violência da ordem de produção de classe capitalista. Né? Quem não está amarrado tem espaços de produção extramercado. E aí a nossa imaginação criadora aqui é para a produção dessa proposição, né? De que também nós nos observemos como criadores de possibilidade de produção extramercado. Né? E aí nós abrimos espaços para aquela ideia que o professor ironizou um pouco, e ela tem uma certa fragilidade mesmo, mas ela também é importante no quadro contemporâneo, que é a ideia da produção de comum, né? Que é a ideia do Toni Negri, né? Que são ideias de produção de comunidades e comunismos, né? Que são a ideia de produção de experiências, né? Que não estejam mediadas diretamente pela forma mercadoria. E que depende de nós inventá-las. É claro que são gotas no oceano. São gotas de óleo no oceano. Né? Mas são gotas de vida num oceano de morte. Né? Eu diria isso. Né? Então nós reinventamos o setting psicanalítico assim,
a partir de um estudo das potências internas imanentes da história dessa ciência clínica que é a psicanálise, né? E estamos muito satisfeitos com os resultados clínicos, humanos, políticos disso. Estamos muito felizes, agora é o contrário, né, da anticlínica, né? Estamos muito felizes, né? Trabalhamos com muita alegria, com muita energia. Tem um segundo grupo importante fazendo o mesmo trabalho na Praça Roosevelt, né? Começa a surgir um grupo fazendo esse mesmo trabalho em Brasília. Tem grupos discutindo a possibilidade de fazer esse mesmo trabalho, ou seja, há uma coerência interna real aí da técnica, né? que torna esse trabalho, como a gente gostaria que fosse, de fato reprodutível, né? Outros analistas podem fazer também e checar isso também, né? Então, é uma comunidade de analistas diante de uma comunidade de pacientes, deslocando as possibilidades da psicanálise para um outro espaço, que todo esse movimento é um movimento político, né? É todo um movimento político, né? E é uma imaginação política para as possibilidades do trabalho. A gente levou muito tempo para chegar nisso. Eu poderia dizer que foram 10 anos pensando para chegar nisso. Não caiu do céu. Foi uma coisa trabalhada para que isso, de fato, pudesse funcionar, né? Mas, então, fica aí a imagem dessa produção para vocês, para ver o que ela pode também produzir, né, como imaginação e inspiração, né, de trabalho, que, de todo modo, nessa vida tudo é trabalho, né? Já que temos que trabalhar, né, a pergunta é: trabalhar para quê? Né? Trabalhar por quê? Né? Essa é a desalienação radical do trabalho, né? Que é a grandeza da ideia de praxis que o professor estava nos trazendo, né? Então, obrigado, é isso que eu tinha para dizer para vocês.